Bom, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Salvador Scarpelli Neto, eu sou presidente da Comissão de Direito Processual Penal. A gente está iniciando a nossa palestra, a nossa conversa sobre um tema que é muito importante. A gente vai conversar hoje sobre a crise no sistema carcerário brasileiro e o plano Pena Justa. E eu estou muito contente porque a gente está junto de duas pessoas que eu tenho muita admiração pelo profissionalismo, pelo compromisso crítico que essas pessoas têm com a melhoria de vida das pessoas que se encontram privadas de liberdade. E eu também estou muito contente porque este evento é realizado com o apoio da EDEP. A EDEP é uma grande parceira, a EDEP é a escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e eu tenho para mim a Defensoria Pública como um lugar de esperança, um lugar, um horizonte, um lugar com que nós temos que estar junto. A advocacia sempre vai andar ao lado da Defensoria Pública e vice-versa. Então esse é um evento muito especial também por conta disso. Eu tenho a certeza que os próximos eventos também vão ser realizados junto com a EDEP, por conta do Bruno, nosso amigo. Eu quero agradecer a todas as pessoas da comissão que fizeram esse evento ser possível e muito contente de poder estar aqui com vocês. Eu vou passar a palavra para a Duda, que é a Maria Eduarda, advogada, membro da nossa comissão, que vai fazer uma pequena fala e vai ler o currículo dos nossos palestrantes. Façam um bom proveito. A gente está num público um pouco menor, e isso faz com que seja uma conversa mais íntima, por assim dizer, né? Então se envolvam, perguntem, aproveitem. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Me chamo Maria Eduarda, eu sou advogada criminalista, membro da Comissão de Processo Penal da OAB Campinas. Queria agradecer o convite do Salvador, da comissão, para participar dessa mesa com um tema que também é muito caro para mim, né? Eu vou passar para a apresentação do currículo dos nossos palestrantes. Nós teremos o doutor Leandro Moraes, advogado criminalista, especialista em execução penal, presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da Seccional da OAB São Paulo e presidente do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. Temos também o Dr. Douglas Nunes, mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, especialista em Direitos Humanos e Acesso à Justiça pela FGV, pesquisas acadêmicas realizadas sobre acesso à justiça, direito processual civil, com ênfase em processos estruturais. Coordenador do Grupo de Pesquisa Defensoria Pública e Processos Estruturais, no âmbito da Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Segundo coordenador auxiliar da Regional de Campinas, Execução Penal, coordenador da Central de Intimações da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Execução Penal, defensor público, professor universitário. Passo a palavra ao Dr. Douglas. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Queria agradecer ao Salvador pelo convite. É sempre uma honra poder falar aqui na OAB de Campinas, né, é, representando a Defensoria Pública e também falando sobre um tema que para mim é muito importante. Inclusive é um tema que eu tive que analisar durante a minha pesquisa de mestrado. Queria cumprimentar o Dr. Leandro, que é presente também. Acho que já é a segunda vez que nós participamos, talvez aqui mesmo, né, de evento aqui na OAB de Campinas. Também um prazer estar aqui representando tanto a OAB aí quanto o Conselho Penitenciário, né? É, e queria também cumprimentar toda a plateia, né, e cumprimentar na pessoa do Dr. Bruno, defensor público aqui em Campinas também, uma referência para nós, tanto no júri quanto na própria execução penal também. Eu preparei uns slides para falar um pouco. Então, a minha ideia é mostrar para vocês um pouco do que eu estudei no mestrado, da perspectiva do estado de coisas inconstitucional e também dos processos estruturais, né? Foi meu tema de mestrado. E eu começo, né? Consegue me ajudar aqui com. Eu começo aqui contextualizando, né? Então, nós estamos falando aí de uma população carcerária gigantesca. São 700
mais de 600 mil pessoas encarceradas, né? Tá funcionando. Tá. São, só aqui em São Paulo, aí o Leandro me corrige, né? Porque não sei se está atualizado esse dado, mas são aproximadamente 218 mil presos, né? Nós estamos no maior sistema carcerário do país, né? E um sistema aí que tem um recorte racial bem expressivo, né? Então, esse é o contexto do que a gente vai falar, né? É, e ao estudar, é, essa aqui é melhor. E ao estudar esse tema, né, gente, esse foi o pano de fundo quando eu comecei a estudar. É, a DPF 347, né, ela acaba sendo ali proposta, né, muito inspirada na teoria do estado de coisa inconstitucional, que era algo que foi trabalhado na Corte Constitucional colombiana, né? Foi nesse contexto, né, eu acho que foi uma importante ideia mesmo, né, da propositura da ação, a estratégia foi muito boa, né, de trazer essa tese para que o judiciário brasileiro se debruçasse sobre isso, né. E quando eu comecei a ver, né, esse tema e estudar, me chamou a atenção muito um doutrinador, que eu não vou lembrar o nome agora, mas colombiano, que ele falava que o termo crise talvez não fosse o melhor termo, né, porque crise é algo pontual que logo passa, né. Parece que essa situação que o sistema carcerário vive, na verdade, é uma regra, não é uma exceção, né? Então, o próprio termo crise é algo que a gente tem que colocar em questão. E quando eu passei a olhar os dados de São Paulo, né, eu fiquei bastante impressionado, porque se São Paulo fosse um país, teria a 10ª população carcerária do mundo. Então, isso mostra o tamanho do problema, né? Então, assim, entre todos os países do mundo, se aqui fosse um país, nós teríamos a 10ª maior população carcerária do mundo. Isso mostra o tamanho do problema que a gente está lidando. Então, só essa fala é mais para contextualizar qual é o tema que a gente está lidando, né? É o tema que realmente mostra que a perspectiva que tem sido utilizada, né, no Brasil e também no mundo, do encarceramento como solução para os problemas sociais é algo que está fora de controle. Consigo passar aqui a próxima, gente? Estou brigando com esse negócio. Ah, eu estou apertando o botão errado. E aí, aqui ficou bem pequeno, né? Mas eu vou falar um pouco da relação, então, que eu acabei encontrando, né, entre o estado de coisa inconstitucional e os processos estruturais, né? E por que que eu chamo, na verdade, esse processo, essa DPF 347, eu chamo de uma ligação entre o estado de coisas inconstitucional com os processos estruturais. É, não sei se vocês já ouviram falar, né, mas na academia está muito na moda falar de processo estrutural, né? Então é uma coisa que cada vez mais tem ganhado fôlego na academia, né? Então nós temos aqui eventos, né? Acho que esse ano a USP realizou um evento específico sobre processo estrutural. Nós temos já pós-graduações voltadas a isso. O Supremo Tribunal Federal ele criou o NUPEC, que é o Núcleo de Processos Estruturais, né? Isso tem também no âmbito do Ministério Público. Então, é algo que está vindo muito forte, né, para o Brasil. E esses processos, gente, eles, eles se caracterizam por algumas coisas. Eles têm uma alta complexidade, né? Então, não é um problema pontual, é um problema que tem aí uma complexidade que a gente fala que ela é policêntrica, né? São muitos atores envolvidos e muitas instituições envolvidas, né? E na DPF 347 vocês veem isso, né? Eu acho que o Leandro vai falar um pouco mais sobre o plano penal justo, né? Nós temos uma situação de violação sistêmica de direitos, né? Então, esses problemas estruturais eles demandam também soluções coordenadas. A gente também tem necessidade de uma intervenção dialógica. Comandos fortes não resolvem, né? Se o STF ele declarou, por exemplo, o sistema carcerário brasileiro é inconstitucional.
Resolve o quê? Não resolve nada, né? São necessárias aí medidas para que isso seja cumprido. É necessário também ter um monitoramento contínuo, né? São processos, então, que, na verdade, a fase mais complicada é a implementação do direito e não o reconhecimento da violação. Então, isso é importante falar. E é um processo também que nós entendemos que precisa de uma participação ampliada também, não só das instituições do sistema de justiça, dos conselhos, mas da própria sociedade civil também, né? A gente entende que a resposta, ela precisa ser uma resposta não só do judiciário, não só dos atores diretamente ali envolvidos com a execução da pena, mas também de toda a sociedade civil. E aqui, gente, eu quero falar do tema que eu acho que, para mim, foi o tema que eu mais gostei de estudar, né? Que foi comparar esses litígios sobre o sistema carcerário em alguns países. Então, basicamente, gente, eu estudei o caso, né? Eu estudei o caso da Colômbia, estudei o caso da Argentina, eu estudei o caso da Califórnia, que é Plata versus Brown, e estudei também o caso da Itália, que é o caso Torreggiani, né? Foram quatro sistemas que é, quatro países, né, que na verdade têm litígio estrutural sobre o sistema carcerário, que eu pude dar uma aprofundada no conhecimento dele, porque eu entendi que esse estudo era importante para a gente poder analisar de forma crítica se aquilo que vinha sendo feito pelo STF na DPF 347 teria, quais seriam as melhores medidas a serem tomadas e quais deveriam ser evitadas, né? Então, o caso da Colômbia, né, ela, como eu falei para vocês no começo, é a inspiração nossa para começar a falar em estado de coisa inconstitucional, né? O que eu percebi, gente? Então, nós tivemos a famosa sentença T53, de 98. Ela foi a primeira sentença a reconhecer o estado de coisa inconstitucional no mundo, né? Porque a teoria é colombiana, então não tem nada prévio disso, né? Então, eles fazem uma construção muito interessante, ler as decisões é muito legal, mas foi aquilo, reconhecer o ECI, o estado de coisa constitucional, não mudou a realidade, o sistema deles, a não ser em sucessivas decisões que eles foram tomando para conseguir ali implementar. Então, assim, no meu mestrado, até no livro aqui que eu vou sortear para vocês hoje, eu explico ali que nós tivemos uma dezena de outras decisões, ampliando ali os comandos da sentença T153, e aqui eu consigo ver caminhos que a gente pode seguir, se inspirando na Colômbia, e o que a gente tem que evitar. Então, é muito forte neles a ideia do ativismo dialógico, né? E a ideia é que as instituições têm que vir juntas para construir a solução. E isso parece ser uma boa prática. O uso de indicadores também é algo muito importante, porque no começo eles não usavam indicadores, e aí você não conseguia medir se aquilo estava melhorando ou não, mas no decorrer da experiência deles, eles começam a fixar uma série de indicadores, como a gente fez também aqui, está fazendo na DPF 347. Outra coisa muito interessante do que eles têm feito lá é retenção de jurisdição, ou seja, o que o STF acabou fazendo na DPF 347. Ele falou, olha, eu julguei esse estado de coisa constitucional, mas a homologação dos planos é feita por mim e eu acompanho sua execução. Então, a retenção de jurisdição é algo interessante. E a ideia ali de audiências públicas que eles têm realizado, e aqui não dá para vocês verem na slide, mas lá dá para ver, que é a parte das salas especiais de segmento, né? Que seria basicamente como um comitê de acompanhamento aí dessas providências. O que tem que evitar, que eu percebi lá? Eles têm mecanismos de monitoramento muito fracos, né? As soluções dadas são pontuais e não tem uma visão sistêmica, e nesse sentido, eu percebi que a forma com que eles estão enfrentando essa situação lá na Colômbia é uma forma que fortalece o sistema carcerário. É como se o judiciário legitimasse a construção de mais prisões. Por quê? Porque ele fala, olha, as prisões estão
elas estão superlotadas, elas desrespeitam direitos humanos, e aqui foi uma coisa que eu percebi, né, que não adianta o judiciário estar nessa luta sozinho, e muitas vezes nós temos o efeito rebote, né, a ideia do litígio sobre o sistema carcerário, a gente tem que ter muito isso em mente, ele não pode ser um litígio que fortalece um sistema que é falido, né, e na Colômbia foi isso que aconteceu, se for ver, o investimento em presídios aumentou muito, né, a população carcerária ela não diminuiu, né? Ela aumentou e você percebe que o judiciário sozinho ele realmente ele não tem condições. Então eu acabei entendendo assim, apesar de ter elementos que mostram o que a Colômbia fez como algo importante para você começar a pensar nesse litígio, eu acho que a experiência deles como um todo não é um exemplo para que nós sigamos, porque a forma como eles litigaram sobre o sistema carcerário, e isso é um risco que eu vejo também aqui no Brasil, foi uma forma que fortaleceu o sistema, que ampliou o sistema, e que não conseguiu ali efetivamente proibir aí o sistema carcerário, tá? Então, da Colômbia, eu acho que essa foi a experiência que eu colhi, né? E aqui eu passo para uma outra experiência, que é a da Corte Suprema da Argentina. O caso chama Verbitsky, eu não sei se fala assim, gente, mas da mesma forma que existe um litígio, né, na Colômbia sobre o sistema carcerário, é importante falar que na Colômbia não acabou, e na Argentina tampouco acabou. É, a gente percebe, né, que lá o que é muito interessante é essa litigância estratégica, né? Então, foi muito interessante a atuação dos advogados ali, que são vinculados ali às causas, né, do sistema carcerário, que foram questionando, né, cada vez mais a forma como a situação carcerária estava deplorável na Argentina, né? E a ideia ali foi sempre também cada vez mais combater essas culturas violadoras, né? Então, é muito interessante ver, né, esse caso. Esse caso chegou a ser fechado, mas ele foi reaberto, né? E é importante falar, aqui não se falava em estado de coisa inconstitucional, né? Se falava apenas que o sistema era violador, o judiciário deu uma decisão forte falando que aquilo violava, mas esses casos estão em aberto. E as decisões mais recentes, né, desses casos, que acho que foi até no ano retrasado, foi o ano que eu terminei a minha tese, eles também começaram a falar em estado de coisa inconstitucional lá na Argentina. Então, eu vejo que a América Latina como um todo, ela meio que sintonizou ali a fala, né, sobre o litígio do sistema carcerário, reconhecendo uma declaração de direitos fortes, né, que é o estado de coisa inconstitucional, para tentar superar as crises aí do sistema carcerário. Acontece que, da mesma forma que a Colômbia, o litígio lá sobre o sistema carcerário na Argentina, ele também acaba fortalecendo o sistema carcerário e não resolvendo o problema, né? Então, a gente percebe que, se você olhar os dados do encarceramento, eles só aumentaram, né? Há muita resistência dos próprios juízes, né, em aplicar medidas alternativas à prisão, por exemplo. Há uma resistência muito grande do legislativo, né, em amenizar penas ou então descriminalizar condutas. Então, você percebe que a resistência gigantesca dos outros poderes e a resistência interna do Poder Judiciário acaba sendo um fator de não avanço, né, na solução do problema, né? E lá, né, pior do que da mesma forma, na verdade, que na Colômbia, também são meras declarações que não têm mecanismo de implementação. Então, assim, até de forma menos avançada do que a Colômbia, eles não têm nenhum mecanismo de implementação. O discurso também é muito por busca ali de culpados, não teve assim uma atuação mais dialógica, né? Enfim, é uma experiência também que ela vale ser mencionada, mas eu acho que não é uma experiência de sucesso. E aqui eu passo para o caso Plata versus Brown. Esse caso é muito famoso também, é o litígio do sistema carcerário da Califórnia, né? E
esse caso é assim, né? Eu, na verdade, tive a ideia de comparar o sistema carcerário paulista com o mundial por conta de ler essa decisão, porque na época, né, eu acho que eles falavam exatamente isso. Ó, se a Califórnia fosse um país, ela teria, sei lá, a sétima população carcerária do mundo, né? E aí eu falei, e se São Paulo fosse um país, né? Eu tive essa ideia a partir da leitura desse caso. E aqui, gente, é bem interessante, né? Porque o litígio ele começa lá com aqueles advogados geralmente de movimentos sociais, né, voltados à causa prisional, e eles alegam superlotação e a inadequação da assistência médica, né? E esse caso é um caso muito simbólico, né? Porque é uma decisão que foi por 4-3, gente. Então foi bem apertada e que realmente teve um impacto real. E você analisando os dados da Califórnia, você vê que a decisão ela tem aí de forma bem consistente reduzido a população carcerária, né? O litígio, de fato, ele reduziu o tamanho da população carcerária e eles conseguiram, né, utilizando ali estudos empíricos e também com apoio do próprio legislativo, avançar em medidas de descriminalização de condutas, de uso de medidas em meio aberto, né? E focaram muito nessa ideia de transparência e comunicação pública. Então, é um caso muito legal de ver que teve uma atuação muito importante ali dos advogados, né, que representaram a os presos, né, nesse litígio. E eu vi diversos avanços, né, a ponto de flexibilizar, por exemplo, a questão do porte de drogas para consumo, né? Isso já evitou que várias pessoas fossem para a prisão. Eles flexibilizaram também as regras para benefício. Então, imagine, né? Não é igual aqui, mas como se fosse, sei lá, antes você tinha que cumprir 2/3 para condicional, agora você tem que cumprir 1/3. Então, eles avançaram nesse ponto. Eles também usaram uma ideia de focar no que não era violento, que basicamente é o que mais prende, que é tráfico de droga, né? A ideia de participação da população, porque a população ela tem muito essa ideia de que a sociedade está cada vez mais insegura, a gente está cada vez. Aquela ideia, né, do populismo penal, né? Então eles tentaram quebrar isso daí, tô falando, ó, não é assim, as pessoas estão presas, tem muita gente presa por crime não violento, né? Então não vale a pena. é, é, Avançar e gastar nossos recursos com esse tipo de coisa, né? E aqui eu até falo, né, que teve muita solução negociada. Então, assim, a declaração ali que reconheceu que era inconstitucional, né, violava a Constituição americana, as condições de cadeia lá da Califórnia, ela acabou permitindo ali, dando muita força para os advogados conseguirem negociar com o Estado melhoria na assistência médica e também na parte do desencarceramento, né? E aí, uma coisa que eu acho que é muito perigoso, né? Que ainda assim são riscos que eles correm lá que a gente tem que tomar, é a questão do monitoramento, a, a questão também do forte argumento que tem ainda da questão que se prender mais tem mais segurança, mas o que eu gostaria de falar aqui para vocês é do famoso efeito Hydra, né? Que eles falam. Por que efeito Hydra, né? Hydra é aquela a ideia de que da mitologia, né, que ela tem várias cabeças, tem que cortar todas para conseguir se livrar, né? O que a gente percebeu lá no começo do litígio foi que quando proibiram mais nas prisões estaduais, na verdade, os 137 mil que está naquela deliberação, naquela deliberação do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, vem daqui. É aqui que eles tiraram aquele número, 137,5 é a taxa aceitável de prisão. O que aconteceu? Eles proibiram a entrada de mais do que esse patamar que eu falei, 37,5%. Quando eles fizeram isso, se fosse a SAP lá, começou a fazer o quê? Ela colocava nas delegacias. Então você meio que deixou ali o sistema carcerário estadual dentro, mas eles começaram a jogar tudo na delegacia. Então as delegacias começaram a ficar superlotadas. E isso pode acontecer também no litígio que a gente tem aqui. Então, a gente pressiona algumas vezes. Vamos supor que o Supremo Tribunal Federal, igual aconteceu de fato, ele decretou que o 137,5 tem que ser aplicado no CPP de Pacaembu, por exemplo. É um caso que está em andamento, que é da Defensoria de São Paulo, que é do colega Rafael Camarão. Ele está no Supremo, acho que é acompanhado pelo ministro Fachin. Quando ele faz isso, ele acaba jogando esses presos para a região.
Então, o efeito Hydra é algo muito, o que a gente tem que estar atento, que as medidas que a gente vai tomar nesse plano justa, a gente tem que tomar cuidado para que eu não resolva um pedaço aqui e eu acabe jogando o problema para outros lugares, né? Então, isso foi algo que aconteceu lá, mas na verdade lá foi bom acontecer isso, porque quando jogou para o xerife local ter que resolver esse problema, aí começou as medidas de descriminalização, porque ele virou para o juiz e falou: "Ó, não dá, a gente tá, todo mundo aqui está superlotado, não tem a segurança de uma penitenciária, vocês têm que fazer alguma coisa", e eles começaram a soltar. Mas aqui no Brasil a gente funciona diferente, né? Não aconteceria isso, as pessoas ficariam apilhadas mesmo, e não teríamos soluções. Mas vejo esse caso como um caso para a gente se inspirar, porque viés aqui não foi de aumentar o sistema carcerário, mas de diminuir o encarceramento, né? E eu acho que é isso que o Brasil tem que fazer também em relação à DPF 347. Eu sei que talvez não seja isso que a gente veja que está acontecendo. Parece que se fala cada vez mais em investir, em construir mais prisão, né? E eu acho que a gente prende muito mal, né? É importante ter isso como certo, né? E aqui eu vou falar do caso Torrediani, né? Já me direcionando aí a, ao final dessa comparação, a Itália ela acaba sendo levada para a Corte Europeia de Direitos Humanos por conta do seu sistema carcerário. Então, esse litígio aqui, diferente dos outros três, é um litígio que aconteceu na Corte Europeia de Direitos Humanos. Ele não aconteceu no sistema judiciário da Itália, tá, gente? Então, ele é um litígio de corte. Aqui, para a gente, seria como se a Corte Interamericana, né, estivesse julgando. E é muito interessante porque eles começam a estudar, né? Obviamente, está falando da Europa aqui, então as violações de direito nem se comparam com as nossas, né? O patamar é outro, né? Mas ainda assim, é importante falar que eles têm uma técnica de julgamento piloto, né? Então, eles criaram um procedimento, como se fosse um procedimento próprio para esses processos que são casos estruturais, né? E nos votos, é muito interessante ver, né, porque são votos da Corte Europeia de Direitos Humanos. Eles falam claramente que tem que se priorizar medidas alternativas à prisão, que tem que se focar em descriminalizar condutas, flexibilizar penas. Eles colocam também algo que para a gente é inimaginável, né, mas compensar as pessoas que ficaram presas em situações inadequadas, né? Então, se paga a indenização lá para quem ficou no presídio superlotado, né? Eles fixam, inclusive, essa multa, né? E algo que para a gente é inimaginável aqui, que é esse estandar mínimo de 3 metros quadrados por pessoa, né? Que a gente tem 30 pessoas por metro quadrado, sei lá, é bizarro, né? Mas, de fato, eles têm esses parâmetros, né? É, e isso eu vejo também como um litígio que realmente mostrou também medidas de sucesso. Eles conseguiram, de fato, a gente viu que após a intervenção da corte, porque a corte ela tem muito poder lá na Europa, né? Querendo ou não, ela envolve todos os países da Europa e é muito feio você ser condenado por violação de direitos humanos na corte europeia. Então, a gente percebe ali uma redução da população carcerária, mas assim, isso eu consegui ver por uns 3 anos. Depois eu comecei a ver que ela volta a subir. E aí teria relação com realmente a mudança de governo, né? Que agora a gente tem, inclusive, uma primeira-ministra lá que é de extrema-direita, né? Eles continuam ainda com essas políticas criminais que são ineficazes, né? Prender usuários e pequenos traficantes, né? Eles foram bastante questionados pela implementação do plano também, né? Então, a corte ela tem um poder também de reter a jurisdição sobre o caso. Ela reteve por algum tempo e depois ela entendeu que a Itália estava entrando nos eixos, então ela tirou essa reserva de jurisdição e ainda que tenha havido uma redução ali da população carcerária, eu entendi que ainda tinha altas taxas de encarceramento. Então, gente, para falar assim, né, eu acho que esse estudo do litígio, né, nos outros países, ele mostra para mim, assim, no final e ao cabo, assim, o que eu concluo é que esse litígio, apesar dele ter uma declaração de direito muito importante, que é isso, né, falar, olha, é ilegal, que, como o Brasil fez agora com a DPF 347, ele falou, ó, isso, as condições são sobre-humanas, é ilegal, uma declaração de direitos fortes, é muito perigoso porque isso pode descambar para dois lados. Ou você fortalece o sistema carcerário e você vai aumentar aquilo que já viola direitos, né? Ou você tem que ter uma alternativa de redução de danos, né? Então, eu acho importante
que a gente tenha isso no horizonte, né? Que esse litígio ele pode ter o efeito reverso. Ele pode ter o efeito, na verdade, de aumentar o sistema carcerário, de aumentar o encarceramento de pessoas, de aumentar pessoas sob medidas, né, da justiça, né? Então, eu acho que é importante a gente ter isso na visão. Vê que eu coloquei aqui mais um slide para vocês. Então, o que eu falo, né, que a prioridade tem que ser o desencarceramento, né? Construir mais vaga não resolve, não seria suficiente, gente. São Paulo é o estado mais rico da federação. A gente consegue construir prisão como nenhum outro estado, né? Só que na região de Campinas, Hortolândia, tem mais preso que praticamente a maior parte dos estados do país, né? São Paulo tem muito dinheiro para fazer isso e não resolve, né? E aqui eu falo de algumas coisas, né, que a gente tem que fazer. É, aqui, né, aquela questão da descriminalização estratégica, que é a ideia que eu acho que o Supremo mandou muito mal, ele poderia ter avançado no RE ali, que reconhece o porte de maconha ali, o tema 506, né? Quando eu fiz esse estudo, eu achava que ele tinha potencial transformador, mas eu acho que foi muito menos do que poderia ter sido. Então, eu acabo pensando em vários eixos de atuação. Eu acho que só o judiciário ele não tem como resolver essa situação. Nós precisamos de medidas do Poder Executivo, medidas do Poder Legislativo e monitoramento do judiciário. Isso acaba conversando com o item 4, essa participação ampliada, né? A gente tem que ter esse monitoramento robusto, que eu acho que é algo que está sendo construído com os planos Pena Justa, e a gente precisaria de algo que a gente pode falar na academia, que é a revisão da política de segurança pública, né? A gente parar de prender pessoas por crimes sem violência, né? A gente ter uma revisão na política de drogas, né? E também isso passa pelo fortalecimento institucional, né, da OAB, da Defensoria Pública, do Ministério Público, né, para que esses atores possam estar nesses lugares, vendo como é que tem sido a execução da pena e questionando essa execução de pena, né, gente? Então é importante falar isso, né? E aí, tanto que ao final eu proponho, né, que o executivo de fato participe, né? O chefe do executivo tem muito poder para desencarcerar, né? Ele tem o poder do indulto, né? Então ele poderia, como política criminal, ser mais permissivo com o indulto para desencarcerar, né? O legislativo ele pode avançar em medidas desencarceradoras, né? Com redução de penas e tudo mais, né, gente? Mas só para falar para vocês, né, que isso obviamente foi discutido na academia. Eu não desconheço o cenário nacional, eu sei que o que prevalece é o populismo penal, né? Então, quando o Congresso vai falar sobre crimes e delitos, ele quer aumentar penas, nunca quer reduzir penas, né? Então, você pode ver aí na história quantas vezes que a gente teve é, é, a ideia de dar uma resposta à sociedade aumentando, né, delitos e penas. O presidente consegue também, né, ter essa postura mais ampla em relação ao decreto de indulto, né? Até um pouco chama atenção, né, da minha parte, porque eu sou defensor da execução penal na origem, né? Então eu trabalho com o sistema, com a VEC aqui na região de Campinas, né? E um dos decretos mais benéficos, na verdade, de indulto foi o do Bolsonaro de 22, né? Porque ele é meio cômico, né? Porque ele justamente é um presidente que não defendia esse tipo de coisa, né? De de encarceramento, mas é um dos melhores decretos, né, que nós tivemos. Então, assim, mostrar que essas medidas, né, de fato, são medidas que dependem ainda da colaboração de todos, né, e eu acho que, nem vou me avançar aqui no plano, eu acho que o Leandro pode falar um pouco sobre o plano Pena Justa, né? Mas eu acho que é importante o reconhecimento de que é um processo estrutural. E sendo um processo estrutural, a gente tem que reconhecer que a fase mais difícil é que está em andamento agora, que é a fase da implementação. Declarar que o nosso sistema carcerário era inconstitucional foi fácil. Agora, a gente mudar essa realidade é difícil. Nós temos riscos e, na verdade, o que tende a acontecer, assim, conhecendo a história do Brasil, é a gente fortalecer o sistema carcerário, né? Então, é importante que nós, como defensores, como advogados, como atuantes no sistema de justiça, né, nós tenhamos essa noção e tentemos contornar esses riscos, né? O efeito Hidra, a ideia de realmente fortalecer esse sistema que já vem falido. Eu acho que com isso eu encerro a minha fala inicial e agradeço a atenção de todos.
Vai dar certo. Boa noite a todas as pessoas. Acho que sim. Vou fazer um teste aqui. É nesse daqui. Ah, sim. Beleza. Então, boa noite a todas as pessoas presentes novamente. Agradeço ao Dr. Salvador pelo convite. Também compartilhar a mesa com o Dr. Douglas novamente, para mim é uma grande honra. E também agradeço também pela doutora Maria Eduarda ter feito também aqui, nos brindar com o início do nosso evento. Cumprimento também a todos os nossos amigos, advogadas e advogados presentes, toda a advocacia aqui de Campinas e região. Em nome da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB de São Paulo, da Seccional, eu cumprimento a todos e a todas, assim também como em nome do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, também eu deixo aqui os meus cumprimentos, também estendo os meus cumprimentos à presidência aqui da OAB de Campinas, a doutora Luciana, assim como toda a diretoria da subseção. E, sim, começa uma fala com uma certa ironia, porque a gente está falando de medidas desencarceradoras. Eu acredito que a questão do desencarceramento está sendo uma pauta tanto da esquerda, agora também com a direita, a partir do julgamento que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal. Medidas de desencarceramento, indulto, anistia, direitos humanos, sistema prisional. Eu acho que está sendo uma pauta agora universal no âmbito da política, não é só uma pauta específica do campo da esquerda, da extrema esquerda, não. É um campo de todo o campo político. E eu começo também fazendo uma reflexão sobre isso, porque eu digo que o sistema prisional é uma pauta que é de segurança pública, certamente. É uma pauta da segurança pública, e com as pessoas começarem a entender que nós temos realmente um interesse como o cumprimento de pena acontece da forma adequada, com as observâncias das premissas que estão previstas na Lei de Execução Penal, né, com os direitos, com as obrigações, com tudo, a aplicação da Lei de Execução Penal, nós teremos realmente uma diminuição da reincidência criminal, que, consequentemente, vai trazer maior segurança para a população de um modo geral. Eu acredito que esse é o grande objetivo aí da Lei de Execução Penal. E eu agradeço aqui o Salvador por ter proporcionado nós falarmos sobre aqui o Plano Pena Justa. Desculpa, meus slides não estão tão bonitos aqui quanto o Dr. Douglas. Eu ainda tentei fazer de uma forma um pouco mais didática, mas só para a gente contextualizar, assim como o Dr. Douglas também trouxe aqui as informações, do que foi, né? Da onde, o Plano Pena Justa, da onde surgiu Plano Pena Justa? O Dr. Douglas trouxe aqui para a gente uma introdução, contextualizou o cenário, inclusive, da Colômbia, que é onde surgiu, né, a tese jurídica do estado de coisas inconstitucional, embora praticamente já existia já há muito tempo, né? A tese jurídica se originou dali, mas factualmente ele já existia já há muito tempo. Isso já existe há muitos anos, há milhões de anos, sem dúvida. Desde quando a gente começa a pensar em sanção, né, penas cruéis e degradantes, pena de morte, então a gente traz realmente ali uma questão de estado de coisa inconstitucional. Mas eu começo aqui com uma contextualização sobre a ação de descumprimento de preceito fundamental, que é a DPF 347, que foi protocolada no ano de 2015 pelo Partido Socialismo e Liberdade, que foi o PSOL, e ele traz ali alguns pilares, né? Vou trazer aqui um resumo do que foi essa DPF, que busca a declaração de uma existência de um estado de coisa inconstitucional do sistema prisional brasileiro, tendo em vista o cenário de grave e massiva violação de direitos fundamentais de presos. Determinação de um conjunto de medidas para reduzir a superlotação das prisões e promover a melhoria das condições de encarceramento, e expõe fatos que exemplificam o tratamento desumano dado a presos, como celas superlotadas, imundas, falta de água, de materiais de higiene básicos, proliferação de doenças, mulheres dando à luz nas próprias penitenciárias, agressões, estupros, bem como ausência de oportunidades de estudo e de trabalho. Então, eu acredito, assim, os advogados, acredito que a grande maioria aqui atua em execução penal, em direito criminal, já deve ter visitado uma unidade prisional e ter ali um contato, né, pelo menos no parlatório, de como são ali os atendimentos, na situação do atendimento do advogado com o cliente, o quanto a gente ali, pelo parlatório, já consegue identificar realmente uma grande dificuldade e até, em alguns parlatórios, uma situação de cerceamento de defesa, porque você não consegue fazer uma entrevista de forma adequada, e que sai dentro de uma unidade prisional.
Eu tenho aí um pouco de experiência, porque pelo Conselho Penitenciário nós conseguimos fazer algumas inspeções nos estabelecimentos prisionais aqui de São Paulo, e nós conseguimos ali verificar como estão ali as condições. Também registro aqui, Douglas, você trouxe a situação de Pacaembu, né, da superpopulação de Pacaembu, 137,5% que tem que ser obedecidos. E nós estamos discutindo isso atualmente, neste momento, no Conselho Penitenciário. Nós pautamos essa situação, porque em decorrência dessa situação de Pacaembu, a Polícia Penal ela reestruturou ali alguns perfis de unidades prisionais, e está acontecendo neste momento um remanejamento de presos, transferências de presos, mudando regimes, mudando unidades de regime fechado para regime seguro, enfim. Isso está gerando realmente também uma grande preocupação por todas as pessoas que tratam do sistema de justiça, e também nós estamos acompanhando isso pelo Conselho Penitenciário, até porque foi uma questão trazida pela própria Defensoria Pública que participa, né, que compõe o Conselho Penitenciário, como uma pauta para nós tratarmos. Então, realmente isso, quem lida o dia a dia com estabelecimentos prisionais sabe muito bem o que a gente consegue observar com relação ao estado de coisas inconstitucional do sistema prisional. Então, aqui a gente tem os fundamentos da decisão, né, da DPF 347, que é uma situação de violação em massa de direitos fundamentais de presos, e aqui a gente traz também, né, dentro da Constituição Federal, aquilo que está sendo realmente ofendido, tratados internacionais de direitos humanos, do qual o Brasil também é signatário. Então, houve aqui esse fundamento nas decisões. As normas também autorizam que o Estado limite a liberdade do condenado, mas não permitem que outros direitos sejam desrespeitados. Então, a gente tem aqui com a participação de diversas autoridades e entidades da sociedade, e a partir realmente dos fundamentos da decisão, a gente tem essa contextualização e a criação, realmente, a partir do plano nacional, a criação do plano estadual, tá? Essas informações que eu estou colocando aqui nos slides, eu gostaria também de registrar que isso eu tirei diretamente do próprio site do Supremo Tribunal Federal. Acho que todos podem ter acesso a essas informações, assim também como o plano estadual. Eu não pude trazê-lo fragmentos do plano, porque ele ainda está para ser homologado. E como ele ainda está para ser homologado, o Comitê de Políticas Penais Estaduais ainda não autorizou a gente trazer de uma forma para fim de dar publicidade ampla. A gente está aguardando, então, a homologação para depois poder compartilhar. Tá? Então, para fins realmente para trazer uma didática aqui com a explicação sobre a DPF 347, então, faço aqui o registro da origem dessas informações. Tá? Então, como eu disse, nós temos aqui com a participação de diversas autoridades e entidades da sociedade participando ativamente da construção dos planos estaduais de políticas penais. Tá? Então, a gente tem, os estados foram acionados, provocados para que pudessem, então, se organizar a partir da constituição dos seus comitês, e aqui eu vou trazer aqui o âmbito de São Paulo como que nós nos organizamos aqui para discutir o plano estadual, e com a participação da sociedade civil. Então, a gente tem aqui, né, o plenário do STF, por unanimidade, reconheceu a existência desse cenário de violações massivas de direitos fundamentais do sistema prisional brasileiro, e que a gente, então, a partir disso, começa a construir o julgamento, e o resultado do julgamento é nesse sentido. Primeiro, vagas insuficientes e de má qualidade, então os planos precisam tratar disso. Segundo, entrada excessiva de presos em casos em que a prisão não é necessária. E terceiro, a saída atrasada de presos, né, com cumprimento de pena por tempo maior do que a condenação. E aqui eu faço um parênteses que não é nem só o cumprimento de pena maior do que a condenação, mas aqueles casos em que nós temos a pessoa que está cumprindo a sua pena e já passou do lapso temporal para progressão de regime, principalmente, né? Então, a gente tem hoje um excesso de cumprimento também da fração necessária para a progressão de regime, em decorrência de atrasos. Muitas vezes os benefícios não são protocolados dentro de um prazo, existe uma grande demanda de benefícios que precisam ser solicitados, que precisam ser atendidos. Dentro das nossas inspeções prisionais, uma das grandes reclamações consiste realmente
num atraso, vamos dizer assim, em informações para saber como é que está a situação do seu benefício penal, do seu processo, e até mesmo a ausência de respostas. Então, a gente sabe que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a grande maioria da população prisional depende exclusivamente da assistência jurídica gratuita, a FUNAP e a própria Defensoria Pública. 10% da população prisional de São Paulo hoje a gente tem como uma advocacia constituída em execução. E é um recorte que a gente precisa realmente dar uma certa atenção. Agora, num sistema prisional de São Paulo, como o próprio Douglas colocou, de 218 mil pessoas, né? Você pegou esse número agora? Já hoje? Não, é por aí. Mas no começo do ano, estava em 203 mil. Se a gente está em 218 mil agora, a gente está falando de um aumento de 15 mil pessoas encarceradas no estado de São Paulo, agora, dentro de um ano, do começo do ano para agora, né? E assim, já ali, né, com a decisão da DPF já decidida, o plano penal justo está sendo discutido nos estados, e um aumento da população prisional aqui em São Paulo em 15 mil pessoas só nos últimos 6 meses, né? Então, que contradição, né, que a gente está tendo que se deparar. Também aqui, como resultado do julgamento, né, da DPF, a gente tem aqui as outras medidas, que é a realização de audiências de custódia no prazo de 24 horas, a separação de presos provisórios dos condenados e a realização também de estudos e regulamentação para a criação das varas de execução penal em quantidade proporcional ao número de varas criminais. Aqui em São Paulo, a gente até tem uma estrutura, né, o sistema penal de São Paulo tem uma estrutura muito boa em comparação ao restante do Brasil, né? A gente tem as varas de execução criminais, as VECs, mas nós temos hoje a organização pelos DECRIMs, que são 10 DECRIMs regionais, né, e com a sua estrutura. Hoje, todos os processos de execução penal operam 100% de forma digital e com um processo agora de migração para o CEU, que é um sistema único para justamente abranger todo o Brasil, né, para que o CNJ consiga ter acesso a dados concretos de cumprimento de pena por meio desse sistema, e a advocacia vai precisar também se aprimorar para poder operar o CEU. Quem já opera em outros estados, eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade. É um sistema que funciona muito bem, tem inclusive lá já as frações de cumprimento de pena, a própria fração para indulto, o próprio sistema já sinaliza, né, que a pessoa que conseguiu cumprir lá a fração necessária para pedido de indulto e comutação de pena, e isso vai facilitar e muito o trabalho da Defensoria Pública, do próprio Conselho Penitenciário, que atende os liberados condicionais da capital, e que a gente também precisa verificar ali as condições de pedido de indulto e comutação de pena. As teses de julgamento a gente tem aqui, né? O 1, que é o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, o 2, que é o controle da superlotação carcerária, e o CNJ, que vai regularizar o número de vagas. E partimos, então, aqui para o Plano Estadual de Políticas Penais do Estado de São Paulo. Então, a gente tem a portaria aqui 10.466 de 2024, que instituiu o Comitê Estadual de Políticas Penais. Tá? Então, dentro das considerações, né, o comitê, no artigo 1º, coloca que o Estado de São Paulo criou-se então, um grupo interinstitucional com o objetivo de ser a instância de governança que atuará na implementação do Plano Estadual de enfrentamento do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário, nos termos da decisão proferida pelo plenário do STF na DPF 347. Esse é o plano, né? Aí eu já parto para a origem, né? A normativa que cria o Comitê Estadual de Políticas Penais. E aí, depois eu posso disponibilizar, a favor, Salvador, quem quiser ter acesso às informações aqui, fica à vontade. É só mesmo para trazer um guia de explicação. Eu acho que está muito pequena a letra, mas eu vou só acrescentar que o artigo 2º dessa portaria fala das finalidades precípuas do Comitê de Políticas Penais do Estado de São Paulo, né, que é articular no âmbito estadual ações, órgãos e instituições responsáveis pela execução de medidas para a superação do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional, articular no âmbito estadual
as instituições, órgãos e entidades responsáveis pela execução de políticas públicas de proteção e assistência social e outros serviços especializados, promover a articulação e participação da rede estadual para elaboração, monitoramento e avaliação do plano estadual para o enfrentamento de estado de coisas inconstitucional. E aí vem muito forte, né, Douglas? Você traz aqui na sua explanação a questão do monitoramento e monitoramento de políticas públicas, né? Agora, inclusive, da própria aplicação das metas que precisam ser cumpridas por meio do plano. Aqui em São Paulo, a gente tem aqui os nossos indicadores, as nossas metas, que vão precisar de um acompanhamento muito forte aqui de todos os integrantes. O artigo 4º, ele traz aqui a sua composição, né, do Comitê Estadual de Políticas Penais, e aqui um recorte especial, né, temos um representante da OAB, que é o professor Alexis Couto de Brito, que integrou o Comitê de Políticas Penais, e eu represento, na verdade, né, o Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo nesse comitê. Neste comitê, nós temos também o doutor desembargador Gilberto Leme Garcia, que é o supervisor, né, do Grupo de Monitoramento e Fiscalização, e o secretário executivo da Secretaria da Administração Penitenciária, que é o coronel Marco Antônio Severo. São esses os coordenadores do grupo de trabalho. E aí que, como foi trazido também já na introdução da apresentação do Douglas, o plano, então, ele se estrutura nos 4 eixos temáticos, né, e contempla 93 medidas, desdobradas em 174 metas, acompanhadas de 195 indicadores de monitoramento. Consolida e amplia ações já em desenvolvimento, a fim de reafirmar o compromisso com a dignidade da pessoa humana, com a racionalidade penal e com a efetividade dos direitos fundamentais. A compreensão de que a resposta dos desafios do sistema penal não pode ser fragmentada, paliativa ou isolada, mas deve articular os diferentes níveis da federação, exigir responsabilidades compartilhadas e enfrentar de modo transparente e contínuo as inconstitucionalidades já consolidadas. Lembrando que o plano estadual, ele nada mais é do que a réplica do plano nacional, que foi já homologado pelo CNJ, e que foi trazido, então, importado para o cenário de São Paulo, e a partir da necessidade do Estado de São Paulo, então, foram feitas as suas adequações, mas a partir das diretrizes e das problemáticas que já foram elencadas pelo CNJ acerca daquilo que ficou decidido na DPF 347. Então, a gente também aqui uma orientação para a superação à cultura do desencarceramento em massa. Eu tenho aqui comigo que se nós aqui em São Paulo conseguirmos realmente aplicar o plano, né, e diminuir essa cultura do encarceramento em massa, a gente vai estar atingindo já bastante o plano Pena Justa. Como eu disse, é uma certa contradição que a gente acaba de ver um aumento considerável de quase 15 mil pessoas somente nesse primeiro semestre de aumento de pessoas presas aqui em São Paulo. E a gente tem aqui também um reconhecimento, né, da existência desse quadro de violações, mas não é só apenas este ponto de partida. Enfrentá-lo com seriedade, articulação institucional, vontade política, é a única forma de garantir que o sistema penal deixe de reproduzir desigualdades. Nós temos aqui no sistema São Paulo o maior sistema prisional do país, né, que também tem a sua responsabilidade e capacidade de liderar transformações qualificadas. O que o plano coloca, o plano estadual? Que a partir do momento que São Paulo, na sua magnitude, inclusive de população prisional, né, de estrutura do seu sistema de justiça criminal, nós também temos na mesma capacidade em resolver os problemas de São Paulo. É isso que o plano também adota. E uma das coisas que foi muito pensada também durante a construção do plano estadual é que em São Paulo algumas medidas, algumas ações afirmativas para resolver a problemática, elas já foram alcançadas algumas metas a partir de políticas públicas que já estão instituídas aqui em São Paulo, como a própria assistência jurídica que é fornecida, as políticas de reintegração social por meio da Coordenadoria de Reintegração da Secretaria da Administração Penitenciária, o programa SEMEAR, que é um programa que há 10 anos funciona já em São Paulo, realmente com projetos e programas dentro dos estabelecimentos prisionais, e que por meio dos seus indicadores já conseguem diagnosticar que 85% das pessoas que participam de programas dentro do sistema prisional não reincidem.
Então, são dados, por meio de indicadores, algo que isso precisa ser utilizado como uma ferramenta para a implantação de outros programas e projetos pelo plano estadual. Qual foram a metodologia que foi utilizada para a construção, na verdade, né, do plano? Então, o comitê realizou 6 reuniões gerais, ele foi criado, né, a primeira reunião foi em dezembro de 2024, durante todos os meses aconteceram as reuniões, os encontros no Tribunal de Justiça. Houve ali uma mobilização, foram indicados ali os seus representantes, Tribunal Regional Federal, Ministério Público, Defensoria Pública. Pela Defensoria Pública, o doutor Bruno Chimizo que representa a instituição no comitê. Teve uma participação também muito considerável nas discussões. E a OAB, por óbvio, também teve ali uma participação muito especial, inclusive por meio do Dr. Alexis Couto de Brito, que fez ali a indicação para que a gente pudesse realizar a audiência pública no dia 9 de maio de 2025, lá na sede da OAB. Então, nós tivemos ali muitas instituições que deixaram as suas mensagens, propostas para integrarem o plano estadual. Então, foi feita aí essa escuta da população e da sociedade civil. E o que chamou muita atenção foi uma fala de um colega, um advogado, que atua lá na 10ª RAGE, na região, que ele trouxe uma experiência daquela região do pedido antecipado da progressão de regime, né, com 6 meses, mais ou menos, de antecipação antes do lapso, para dar tempo de serem solicitados o exame criminológico, os demais documentos necessários para análise dos requisitos legais, objetivo, subjetivo, e para que, quando chegar no lapso temporal, a pessoa já progride de regime e já tenha o seu benefício contemplado. Isso foi algo muito marcante na fala, uma participação ativa da OAB da região e que foi bastante considerada nessa escuta. Um outro ponto também que foi levado foi a criação dos conselhos da comunidade. Embora faça parte como uma diretriz, tem indicadores, nós temos meta também de criação de conselhos da comunidade nas comarcas do estado de São Paulo, isso também foi levado nessa audiência. Até faço aqui um parênteses, que Campinas precisa do seu conselho da comunidade, Hortolândia e região, nós precisamos avançar. O AB, como assento no Conselho da Comunidade, precisa promover aí diálogos com o juiz da execução. A gente tem a doutora Luciana Rigoni aqui, que é a mãe do Pena Justa Estadual, a gente coloca assim, que ela também está no comitê, e ela é uma pessoa de um diálogo enorme. Tenho certeza que, pelo Poder Judiciário, teremos grandes condições de poder implantar o Conselho da Comunidade aqui de Campinas e de região. Acabou aqui a bateria do meu... Então, eu vou para cá. Então, uma também das metodologias, né, como eu coloquei, a proposta, na verdade, do Conselho Nacional de Justiça, então foi a partir das diretrizes e dessa matriz de implementação do Plano Nacional e o respectivo caderno orientador destinado aos entes federativos. Então, o esqueleto do próprio plano partiu dessa diretriz maior nacional. E o processo metodológico também foi guiado por uma abordagem sistêmica, diagnosticada e colaborativa, buscando garantir coerência entre o reconhecimento das inconstitucionalidades apontadas pelo Supremo e a formulação também de respostas articuladas. Também aqui, como metodologia, foram 14 problemas centrais que foram colocados, sendo que a gente pode destacar como a superlotação carcerária um deles, o uso excessivo da prisão provisória, a baixa qualidade dos serviços prestados nas unidades prisionais, da insuficiência das alternativas penais e da tortura e do racismo institucional. Então, essa problemática que foi trazida como também os pontos centrais que precisavam ser trabalhados pelo plano. Então, esses problemas foram agrupados em 4 eixos, que agora a gente vai entrar também nessa discussão, que é do controle da entrada e das vagas do sistema prisional, a qualidade da ambiência dos serviços prestados e a reintegração social e articulação intersetorial. E, por último, a transparência, controle social e a participação. Nós temos aqui 50 ações mitigadoras, né, orientadas aí à superação progressiva dessas falhas estruturais que caracterizam o estado de coisas constitucional.
que a gente quer dizer com isso? Que não vai ser de um dia para a noite que nós vamos resolver o problema do cenário de São Paulo. Nós temos um plano durante 3 anos. Então, os estados tinham um período de 6 meses para apresentar o seu plano estadual. Aqui em São Paulo, nós protocolamos no mês passado, em agosto. Estamos aguardando a homologação pelo Supremo Tribunal Federal. E a partir da homologação, o estado tem 3 anos para fazer, então, atingir todas as metas que foram ali estipuladas. Então, vai ser em caráter progressivo. Então, cada meta, cada indicador, ele vai ser analisado conforme o plano traçado. Então, são 93 medidas práticas, 184 metas que vão ser acompanhadas e 195 indicadores que vão ser também analisados. Aqui está muito pequeno, na verdade, mas também vai ao encontro, que na época em que foi feito o plano, Douglas, a gente estava por volta, aqui está meio ruim de ver, mas estava em torno aí dos seus 203, 205 mil, ou seja, quando foi feita a minuta desse plano, no começo do ano. E nós estamos já batendo quase o ano de 2019, em que a gente quase chegou aqui a 230 mil pessoas presas, né, antes da pandemia. A gente chegou a bater esse número aí considerável de pessoas, tá? Quem quiser ter acesso à informação em tempo real da população prisional de São Paulo, o próprio site da Secretaria da Administração Penitenciária, ele fornece essas informações para quem tiver interesse. Nós temos hoje um sistema prisional aqui que conta com 182 unidades prisionais e 3 hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, tá? Quem cumpre medida de segurança, hoje com 1.000 pacientes mais ou menos internos. O primeiro eixo, vamos lá agora para os eixos, né, que são os mais importantes aqui. O controle da entrada e das vagas do sistema prisional. É um sonho, acredito, para São Paulo isso, porque a gente vai conseguir trabalhar com a nossa capacidade. Acredito e penso eu, Douglas, que não vi aqui uma discussão no âmbito do comitê como construção de presídio, né, como um objetivo do Estado para a solução das vagas. Até porque, pelo que ficou discutido também lá no plano, nós temos em torno de 29% desse déficit de vagas. Se fosse construir presídio para poder justamente ajustar esse déficit, a gente gastaria realmente um valor bem razoável aí de investimento público para a construção de presídio só para acomodar as vagas desses déficits. Fora, na verdade, também estrutura de recursos humanos, porque não é só o presídio estrutura, né? A gente precisa de contratação de pessoas, policiais penais, e infelizmente, acho que também as pessoas devem saber aqui que nós vivemos um cenário realmente de uma baixa da polícia penal, né? A gente não tem profissionais suficientes para operar todo o sistema prisional. A secretaria está aí para abrir um concurso público, acredito que para 1.000 policiais penais, mas também que vai ser numa espécie ali de enxugar gelo, não vai ser suficiente para poder sanar toda essa problemática. E uma das ações aqui também mitigadoras é justamente a valorização dos profissionais, né, da Polícia Penal, que também, né, sofreram aí durante muito tempo um atraso na atualização salarial, nas condições de trabalho. Agora, com a Polícia Penal instituída, recém-instituída, em 2024, que teve ali uma melhora, vamos dizer assim, na condição de trabalho desses profissionais. E também lembrando que, assim, né, o presídio, ele, além de ser um lugar de habitação e aprisionamento das pessoas, também é um local de trabalho para esses servidores. Então, o primeiro eixo, a gente tem aqui como problemas a superlotação carcerária e a sobre-representação da população negra, esse é um ponto forte, e o uso excessivo da privação da liberdade. Quais são as ações mitigadoras pelo eixo? E aqui coloquei de uma forma bem resumida, tá? Qualificar e recalcular as vagas, obedecendo à ocupação máxima, taxativa e adequando aos regimes, regularizar situações processuais, controlar e racionalizar a porta de entrada, ampliar a adoção de medidas diversas da prisão, e aqui entra justamente o monitoramento eletrônico, né, e demais outras medidas alternativas, que, como o próprio Douglas trouxe aqui em São Paulo, a gente tem uma certa
uma relutância, né, em aplicar aí as medidas alternativas como para evitar, por exemplo, o aprisionamento. Um caso concreto, um cliente no meu escritório com 8 meses para cumprir em regime inicial semiaberto. Acho que vocês já devem ter tido como isso. Era muito mais fácil colocar uma tornozeleira eletrônica, né, e a pessoa cumprir com a tornozeleira, tem muito tempo do crime, mas não, vamos expedir mandado de prisão. E aí o que é contraditório? O que é contraditório? Porque existe uma normativa, inclusive, do próprio Tribunal de Justiça e do CNJ, né, que inicial semiaberto você não prende logo de cara, né? Você dá um prazo para a pessoa se apresentar, mas a Secretaria da Administração Penitenciária precisa responder onde tem vaga para aquela pessoa cumprir a pena. Agora, se a gente está falando em déficit, se a gente está falando não tem vaga em regime semiaberto, da onde surge a vaga para o processo para indicar, ó, você tem que cumprir pena lá em tal lugar? É uma contradição realmente muito grande. Eu acho que nós, enquanto advogados, a gente tinha que bater em cima disso para poder levar para o STF, para o STJ, uma contrariedade dessa natureza, porque não faz sentido. E assim, até uma quantidade diminuta ali de pena para cumprir não justifica, né, o aprisionamento. O eixo 2 é a qualidade da ambiência, né, dos serviços prestados e da estrutura prisional. Quais são os problemas ali identificados nesse eixo? A inadequação da arquitetura prisional. Quem tem, pelo menos aqui os defensores, o Dr. Bruno, o Dr. Douglas, já devem ter entrado bastante em presídio? Já? Então, cada presídio, o nosso colega aqui, Casagrande, também, que vem experiência aí vasta prisional, cada presídio aqui no estado de São Paulo, cada um ali dentro da sua época, era uma estrutura, era uma arquitetura diferente, né? A gente tem os presídios modelo compacto, tem as unidades lá de São Paulo que é de 1960, 1950, os prédios antigos tombados. Acabou de desativar de Franco da Rocha lá, que também era tombado lá o CPP de Franco da Rocha. O prefeito até lá de Franco da Rocha agradeceu para desativar lá a unidade, que realmente a situação estava bem precária. Mas, assim, a estrutura, a arquitetura das unidades, aqui em São Paulo, que a gente tem uma 182, cada uma foi pensada num governo, por uma política criminal e penitenciária da época, e isso traz ali um espaço de aprisionamento diferenciado para cada um. Então, a gente não tem um padrão hoje, né, na secretaria, mas existe um padrão na lei de execução penal, que prevê ali uma cela individual, com uma metragem razoável, como a gente acabou de ver aqui num julgamento, 3 metros quadrados, que a gente viu, né, como um espaço suficiente para aprisionamento, e hoje a gente vê, semana passada, fui visitar uma unidade prisional em que uma cela que cabe 12 pessoas tinham 25, numa cela, né, num raio, o pavilhão estava com a sua população dobrada, e isso é normal, não é que é uma unidade que está assim, não, são grande maioria que está assim. Então, nós temos aqui uma baixa oferta e má qualidade dos serviços prestados nas prisões, tortura, tratamentos desumanos, cruéis, degradantes, as pessoas privadas de liberdade, falta de transparência e de canais efetivos para denúncias dos problemas prisionais e desvalorização dos servidores penais, como eu acabei de citar. Agora, essa questão de falta de transparência e canais efetivos para denúncias. Pessoal, para a gente conseguir falar numa unidade prisional, às vezes a gente tem que rezar para atender o telefone, né? Então, já é uma dificuldade. É um assunto que a gente está levando, inclusive, para o Conselho Penitenciário. Nós recebemos uma demanda da advocacia da região de Mogi das Cruzes, que não consegue ter acesso à unidade prisional, não consegue falar, né? Não, às vezes não atende, não atende. É algo muito difícil. Isso porque a gente está em São Paulo, quiçá nos outros estados, que também tem uma estrutura pior do que a nossa, não consegue falar na unidade, não consegue. Os canais também para denúncias, às vezes, é muito complicado. Eu vejo, está chegando agora, né? Porque, como tem um advogado no Conselho Penitenciário e na presidência do Conselho, eu consigo levar as demandas da advocacia para a gente tentar achar um caminho para ser resolvido pelo Conselho Penitenciário. Mas não era assim antes, agora está sendo assim na nossa gestão. Agora, imagina o advogado não consegue, às vezes, fazer a sua denúncia. Imagina a pessoa que está lá presa, que está sofrendo violações e está precisando, né, de atendimento médico, jurídico e inúmeras outras necessidades que não consegue registrar ali a sua reclamação.
Eu já estou terminando já, porque só falta o eixo 3 e o 4, mas eu já estou concluindo. E uma das ações mitigadoras é qualificar, né, a habitabilidade das prisões, água potável, iluminação, ventilação, instituir medidas para a segurança alimentar, que é um sonho também isso, né? Agora a gente também aqui em São Paulo tem a realidade dos presídios cozinharem para a sua própria população prisional, oferta de atenção básica à saúde, fluxos de atendimentos, ampliar e qualificar a oferta e o acesso do trabalho, a renda e a remissão de pena, e ampliar e qualificar a oferta e o acesso às práticas culturais e educacionais, dentre outras ações mitigadoras, que tinham muitas, eu não consegui colocar todas aqui, eu coloquei as principais, mas até para poder também favorecer as remissões de pena. O eixo 3, nós temos aqui o processo de saída da prisão e da reintegração social. No meu ponto de vista, é um dos principais aqui. A reintegração social é um dos principais pilares do plano Pena Justa, porque sem a reintegração social, realmente essa pessoa vai ter uma dificuldade muito grande em poder se voltar e ter uma oportunidade de trabalho, de estudo, se requalificar, de poder retomar aí a sua vida, né? Então a gente tem aqui os problemas, processo de saída da prisão sem estratégias de reintegração social, irregularidade e gestão insuficiente dos processos de execução penal. E quais são as ações mitigadoras, né? Qualificar os procedimentos de soltura em estabelecimentos prisionais, implementar política nacional de atenção à pessoa egressa, que é o é, PENAP, na verdade, integrar a pessoa egressa ao mercado de trabalho, promover a qualificação profissional de pessoas egressas e familiares, ampliar o acesso de pessoas egressas à rede de educação, qualificar a execução penal por meio do CEU, que eu citei aqui agora há pouco, e qualificar a gestão das VECs e dos DECRINs. O eixo 4, por último, é a política de não repetição do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional. E nós temos aqui três problemas, né? A baixa institucionalização do enfrentamento do racismo no ciclo penal, a fragilidade das políticas penais, orçamentos e informações, e afastamento dos servidores do sistema de justiça e das estratégias de reintegração social. Esse é um ponto forte, né? Porque muitas vezes o servidor, a polícia penal, ele está distante das estratégias que são adotadas para a reintegração, como se a reintegração não fizesse parte. A segurança é uma coisa, a reintegração é outra, a saúde é outra, e não se interagem. Na verdade, precisa ter sempre uma interação. E os policiais penais, os agentes, os chefes de departamento e de divisões, antigos diretores, precisam interagir também nesse aspecto de participar do processo de reintegração. E as ações mitigadoras são aqui a promoção de ações de justiça racial para o enfrentamento do racismo, fomentar a produção e a publicização de dados padronizados do sistema penal, que esse é um problema também, nessa ausência de dados padronizados, fomentar a criação e a estruturação de órgãos gestores, engajar servidores em ações comprometidas e fomentar ações de envolvimento dos atores do sistema de justiça criminal. Aqui meu agradecimento à advocacia aqui de Campinas pela exposição e dizer que isso, na verdade, é uma construção que é de um grupo de pessoas, né, aqui em São Paulo, como do Comitê de Políticas Penais. Eu não pude trazer recortes, inclusive até cópia, né, de recortes do próprio plano, porque ele ainda não foi homologado, a gente está aguardando homologação, mas a essência dele é esse. Como eu disse, são eixos que estão dentro da mesma medida dos eixos nacionais, e a gente agora, assim que for implementado, passaremos por um próximo passo de trabalho, que é da implementação do plano. E é nesse momento em que é importante que as instituições, a sociedade civil, a advocacia participem dessa atividade de implementação, de fiscalização, para saber se as metas, se as diretrizes estão sendo cumpridas aqui, cada um na sua região. Eu agradeço muito aqui pela atenção de todos, pela estarem aqui até esse horário para poder escutar um pouco da nossa experiência e me colocar à disposição também o Conselho Penitenciário, e aquilo que nós pudermos ajudar aqui a Advocacia de Campinas, estamos à disposição. Obrigado mais uma vez, Salvador.
Bom, agradeço a exposição dos dois, duas exposições muito provocantes, né? Como o Salvador falou, dá muito ânimo, né, para gente que tem esse tema como estudo, como acompanhamento, né? A minha pergunta, ela vai no sentido de... Tem uma frase que ela é muito relevante para mim, se não me engano, é da Pastoral Carcerária, que ela fala que as prisões são feitas por homens e para homens. Então, eu acho que pensando na situação específica de mulheres encarceradas, quais seriam as medidas a serem adotadas dentro do plano da pena justa? Se vocês consideram, o encarceramento feminino, a gente sabe que é uma taxa muito menor do que a do masculino, mas se isso entra na discussão, né? Você mencionou a questão da arquitetura prisional, né? A gente tem um problema muito grande na arquitetura prisional dos presídios femininos. Muitos eram presídios masculinos que foram adaptados para receber mulheres. Então, a gente tem um problema de falta de ambiente adequado para amamentação, falta de equipe de ginecologia para atender. Então, acho que a provocação vai mais nesse sentido, do olhar do plano pena justa para o encarceramento feminino. Pedir aqui permissão para o Douglas para responder essa, porque recentemente eu estive na unidade feminina de Votorantim. Votorantim é uma referência de arquitetura para aprisionamento feminino e foi uma das coisas que citadas pela ministra Carmen Lúcia no segundo Enacopem, no Encontro Nacional dos Conselhos Penitenciários. Ela citou que na época o governador era o Geraldo Alckmin, e a resposta do Estado ao encarceramento feminino em locais que não eram adequados, então o Estado construiu uma unidade prisional específica para aprisionamento da população feminina. E eu realmente estive lá o mês passado. É uma arquitetura muito diferente do que a gente vê no presídio masculinos. Nós temos lá 4 raios, pavilhões, na verdade, que são outros presídios. Então, são 4 presídios dentro de um presídio. São 4 pavilhões, mas cada pavilhão com a sua própria estrutura. Então, com a parte de habitação, de 2 andares, numa área mais aberta de pátio, com uma iluminação e ventilação que não se compara a uma unidade compacta masculina. Nesse espaço, nós temos ao lado um espaço kids, que é para as crianças, com playground e tudo mais. Mais do lado, nós temos as alas que é para as oficinas de trabalho e salas de aula. Recentemente, inclusive, a FUNAP inaugurou as salas da Liberdade, que é salas para leituras direcionadas, inclusive para as oficinas de remissão de pena pela leitura. Então, nós temos aqui em São Paulo esta realidade, tá? Aqui em uma população também muito grande, a gente vê na penitenciária de Santana, que é na capital, em regime fechado, acredito eu que é a maior da América Latina, já consegui levantar esse dado, são mais de 2.000 mulheres ali que estão cumprindo suas penas em regime fechado. Nós tivemos também uma mudança aí no CPP do Butantã, né, que é uma unidade também que abriga presas em regime semiaberto na capital de São Paulo, na capital em São Paulo, e que ela passou por um momento de transformação, porque na gestão anterior ela foi desativada para ser reformada e seria transformada num CPP masculino. E dali foram transferidos os presos do CPP de Franco, que eu acabei de citar aqui, que foi desativado, chegou a receber essa população, a população acabou com o presídio, destruiu, fugiu 4, aí já levantou uma questão, ali não serve para abrigar preso masculino, tirou essa população de lá e retornou o presídio feminino lá nessa unidade. Nós temos uma diretora nova lá, que é a doutora Juscelia, que assumiu recentemente, depois de uma enxurrada de denúncias da antiga direção, inclusive de agressões físicas, assédios e tudo mais, e que agora a gente está conseguindo também ali ter um contato maior. Tanto no CPP do Butantã, tem espaço reservado para materno e infantil. Então, eu visitei, nós constatamos ali, é um espaço adequado, assim como também na de Votorantim existe um lugar reservado para as mães. E como que funciona hoje aqui o processo, quando as crianças nascem, né? A antiga gestão lá do CPP do Butantã, ela
obrigava a mãe a entregar para assistente social entregar para o familiar, depois de 6 meses. Isso mudou, inclusive para todas as regiões. Então, a própria família entrega para quem vai ficar com o bebê depois de 6 meses, para poder ter esse contato dessa separação. E ali a presa passa também por um atendimento psicológico, um acompanhamento, porque isso é algo muito forte, né? O desprendimento ali da mãe com o bebê. Então, existe sim uma particularidade, um acompanhamento. Aqui em São Paulo, a gente tem essa referência, né, de política pública diferenciada dos outros estados, embora a gente também precise melhorar muito, né, no que tange ao atendimento médico, à ausência de profissionais da saúde. A gente tem a CIB 62, que é o convênio com o município e as unidades prisionais, mas nem todos os municípios, né, oferecem a essa equipe mínima de saúde, é algo que a gente tem que enfrentar, mas é isso que eu poderia colaborar aqui na experiência que eu tenho no Conselho Penitenciário. Não sei se o Douglas quer trazer mais informação, pode falar. Pode criticar também.
Boa noite. Eu tenho duas perguntas, uma para o duas para o Douglas e uma para o Leandro. Você falou sobre a decisão da Corte Constitucional da Colômbia, né, que uma questão seria a criação de salas especiais de segmento. Essas salas seriam, por exemplo, o CNJ, um tipo de um CNJ seguindo, e também essa questão da ausência de mecanismos de monitoramento seria, por exemplo, a implementação de mecanismos de prevenção e combate à tortura, ou mesmo a Defensoria Pública, talvez também ter um monitoramento constante das visitas, né, nos presídios, para que essas questões fossem implementadas. E para o Leandro, uma das discussões, né, quando foi homologado o Plano Nacional, foi a questão da compensação da pena ilícita, que, infelizmente, não foi implementada, né, no Plano Nacional, e que é, né, a questão da redução da pena, atenuação da pena, de acordo com as decisões da Corte Interamericana, né, nos casos de curado do Instituto Penal Plástico de Sá Carvalho. E se essa discussão chegou a ser feita no plano estadual, e também a questão das mulheres, né, se está sendo feita também a discussão de acordo com a opinião consultiva da Corte Interamericana 29/22, né? Tudo bem? Vamos lá, a primeira pergunta que você fez, qual é a questão da compensação, não é isso? Na verdade, teve uma instituição, o ITTC, que fez na hora de fazer uma sugestão ali na audiência pública na OAB, sugeriu isso e foi o motivo até de uma certa, precisando esclarecer, mas de que tipo? Que tipo de compensação? Isso não estava muito claro e tudo mais. Uma compensação porque pelo tempo de ter cumprido pena há mais tempo, a pena degradante, cruel, enfim, né, por estar cumprindo num cenário de tortura, que coincidiria, seria considerado como tortura, mas a gente tem isso, como já estava incorporado no próprio plano nacional e replicado aqui no próprio plano estadual, a criação desses mecanismos até de combate da própria tortura, mas não se cita, não se fala, não se comenta e não existe algo de uma compensação
para isso, né? Aqui, pelo menos no plano estadual, a gente teve uma discussão interna ali no comitê após a audiência pública. Muito do que foi falado na audiência pública, os coordenadores, inclusive do próprio comitê, entenderam que já estava contemplado no próprio plano, né? Então, isso já está no plano, as metas já estão no plano, isso já tem isso aqui contemplado de alguma forma, então a gente não tem algo assim para acrescentar. Como eu disse, eu trouxe um exemplo do colega que teve essa questão do pedido de antecipação da progressão de regime, que é algo que ficou interessante, mas não ficou por escrito isso no plano estadual, por exemplo, né? São coisas que a gente sentiu muito. Um dos motivos também para tentar, só como um exemplo de algo que foi pleiteado e também não foi contemplado, foi o nosso pedido de contratação, como eu disse, abranger um plano da FUNAP com a OAB, né, da Defensoria Pública com a OAB, para a contratação de advogados dativos para atuação e para suprir a deficiência daquilo que é oferecido hoje de assistência jurídica, né? E isso não foi para frente também. A Defensoria Pública se manifestou no sentido de que está em processo de expansão, de que não justificaria ali um orçamento para isso, né? Não tem uma previsão orçamentária para aumentar esse convênio, e também a própria FUNAP vai abrir concurso público para contratar mais nove advogados, por exemplo. Mas isso também não ficou no plano, foi algo que foi resolvido ali fora, né? Fora do plano. Agora, no processo de implementação, a gente tem a criação das câmaras temáticas. Por meio das câmaras temáticas, talvez seja possível pleitear, né, dentro das implementações das diretrizes que foram ali colocadas, o que pode ser feito, né, como uma compensação, algo que precisa ser, até jurisdicionalmente falando, tratando disso. Até ia perguntar, Douglas, se a Defensoria Pública tem algo de litigância estratégia referente à compensação nesses casos de cumprimento de pena degradante, cruel e tudo mais aqui em São Paulo. Até fiquei com essa. Aqui em São Paulo, eu sei que no Nordeste tem, mas aqui em São Paulo eu tô com essa folga. Mas eu acho que é um caminho. Sim. Até tem não tem mestrado desse tema, mas tem uma autora que acho que defendeu o mestrado ou na Unesp ou em São Paulo, que ela, inclusive, fez uma tese de mestrado sobre isso, né? Bem interessante, porque ela até propõe como seria a conta feita. Sim. Sei lá, está 110%, cada dia é 1,1 dia. Você está 150% de exploração, cada dia é um dia e meio, né? Então, ela meio que propôs até uma estatística, né? Você conhece. É da USP, né? Deve conhecer, é bem legal, né? Aliás, isso é o que eu gosto. Deve ser a citação dela. É bem legal de ver. Eu acho que é uma litigância que tem que ser feita, né? Porque o sistema nosso está... Sim. Eu acho que vai acabar caindo um pouco naquela questão da remissão de pena ficta, né? Não tem vaga de trabalho. Só para aproveitar o ensejo, a gente tem 218 mil pessoas presas, né? E a gente tem 10% só dessa população que trabalha. 90% não trabalha, né? 90% dessa população também não está direcionada em um curso de capacitação. E aí tem a tese da remissão de pena ficta, ou seja, eu estou ali para trabalhar, mas não trabalho. Então, tenho ganhar a remissão de pena, e não vingou isso nem nos tribunais superiores. Então, quem sabe agora, realmente, a gente consiga discutir isso de uma forma mais abrangente, essa compensação nas câmaras temáticas, que o Tribunal de Justiça vai ficar responsável pela câmara temática do eixo 1, né? Então, a gente pode depois levar isso ali para o âmbito do comitê, mas bem colocado. Obrigado.
aplicada ao resto. Então, diante disso que você falou, qual que você acha que você caminha para que nós, advogados, pudéssemos pleitear isso para que um dia isso se torne uma portaria, qualquer coisa, forçar o juiz a analisar esse possível, né, ou decidir ou mandar fazer o exame criminológico com antecedência. Eu acho que é o mais justo possível. Olha, a gente já vive uma questão bem dificultosa aí com relação a isso, e principalmente do exame criminológico. Cada juiz ali tem a sua competência, tem sua carga de processo, tem o seu modo de julgar, e é bem jurisdicional alguns pontos. Então, acho que não daria muito para regulamentar. Agora, naquilo que realmente precisa de uma padronização, inclusive a gente tem isso como uma das metas também do plano estadual, de uma padronização de alguns pontos, isso sim pode ser feito, pode ser levantado, pode ser discutido. Por exemplo, a gente tinha aí num entendimento anterior do STJ em que com a próxima progressão de regime você contava da data do lapso, né, que você atingiu anteriormente, e não da data em que ele progrediu efetivamente de regime, o que seria muito vantajoso. Aí veio uma mudança novamente na jurisprudência de que tem que ser a partir da data em que atingiu todos os requisitos objetivos. Aí vem a data do exame criminológico que você cumpriu anteriormente. Então, a gente tem aí uma mudança na jurisprudência que ora favorece, ora dificulta, e a gente vive uma insegurança, né? Tendo que lidar com essas experiências, cada uma de um jeito, né? Cada DECRIM, às vezes, um DECRIM decide de um jeito, o da 10ª RAGE pode pedir de forma antecipada, o da primeira RAGE você só pode pedir depois do lapso. Então, isso realmente é algo que é jurisdicional, que é a resposta que nos é dada, mas eu acredito que sim, a advocacia precisa trazer isso, né, nos seus processos, para que manifeste dessa forma, até trazendo uma comparação prática, né, dos casos, e esse seu reclamo está sendo, sim, discutido, essa padronização. Eu acredito que com o CEU, que é o sistema também uniforme, isso vai também forçar aqui em São Paulo a acatar, aí, vamos dizer assim, algumas diretrizes mais facilitadas. Lembrando que São Paulo está sendo o último estado da federação a se incorporar no CEU, né, trazer aí essas informações uniformizadas. Então, eu espero que a gente tenha realmente sucesso agora com o CEU, porque isso faz parte, inclusive, do controle de vagas. Imagine que a gente está falando de uma pessoa que está cumprindo 6 meses, 1 ano, após o lapso temporal. Ele está ocupando uma vaga. Então, a gente está tendo aí uma questão de controle de vagas bastante preocupante. Tá? Então, isso afeta diretamente um dos eixos do Plano Pena Justa. Espero ter respondido. Não ultrapassar essa questão. Só que mesmo assim, mesmo articulando, mesmo você pedindo, mesmo você pedindo, tem essa questão dessa juiz, tem essa dificuldade por conta dessa questão de alegar que o governo não tem essa questão orçamentária para ter profissionais. Só que já é possível, né, a questão que isso não tem nada a ver com quem está assistindo apenas no caso. Né? Mas, muito assim, e ainda eles colocam uns prazos que não são previstos. Igual, se você for aprovado no exame criminológico... Só depois de 6 meses, né? Então, esses prazos, que tem 6 meses, 6 meses exatos para fazer um exame, então são coisas que às vezes ficam uma lacuna, e quando nós vamos argumentar, como ela disse mesmo, essa questão da punição exagerada, nós ainda somos, de certa forma, muito ignorantes, na verdade. Eu quero questão comprovando que as mulheres já conseguiram ter pressão com antecedência, mas, assim, passou batido. Primário, ela não foi alta, o comportamento zero falta, a progressão social bonita. Punir no máximo para você tem prazer fazer isso. E a gente encontra muita dificuldade. Uma semana, mais ou menos, para eles dar uma ação, vai fazer e vai ser distribuído, vai fazer o objeto. Sim.
isso também dificulta, né? Às vezes, pega uma diretiva, alguma coisa ser seguida de modo objetivo, claro, facilitava muito. Olha, a gente espera que a ação direta de inconstitucionalidade que está verificando a constitucionalidade do exame criminológico seja realmente revisto isso e ele passe a ser facultativo em determinados casos, né? Porque a gente realmente não tem equipe de profissionais suficientes para fazer os exames criminológicos, já estão atrasando, porque embora o tribunal tenha, né, entendido de que alguns DECRIMs só passa a exigir o exame criminológico a partir da lei, os presos anteriores, regra antiga, nós temos ainda um excesso de pedidos e já está atrasando, já tem pedidos aí atrasados há 6 meses, outros lugares há menos tempo, em 6 meses já consegue, em 2 meses já consegue ficar para outro exame. Aqui em Campinas a gente tem aquele relatório consubstanciado, que é somente o relatório da assistência social, com as informações se teve alguma atividade laboral, estudo, curso. Então, isso também facilita ali o juízo a ter um pouco mais de elemento para a progressão de regime. Agora, o pedido antecipado é um pleito que acredito que vai vingar, porque como eu vi ali no movimento da discussão do comitê, é algo que o próprio tribunal também sentiu que é possível ser feito e que isso vai ajudar, mas eu não posso, né, me comprometer aqui em nome do Tribunal de Justiça, longe disso, e nem do comitê, eu sou só um integrante de lá, mas posso me comprometer a rediscutir essa questão para quem sabe a gente tenha aí uma mudança aí de padronização dos pedidos.